Behind the Music, os Paralamas do Sucesso. 3 jovens de classe média tinham uma coisa em comum: fazer o melhor som possível e detonar nos palcos do país. A banda despontava com Vital e Sua Moto e consolidava sua arrancada inicial no segundo disco com os clássicos Óculos e Meu Erro. Agora, o trio teria que provar definitivamente que era capaz de conquistar o Brasil. Um show inesquecível que ficou para a história do rock and roll na América Latina. Em 85, os Paralamas do Sucesso subiram ao palco do Rock in Rio e se consagraram como a mais nova banda de rock do Brasil. O público se identificou logo de cara com a presença marcante de Herbert. Não é tipo, tô puto nem nada, mas eu fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo do Sec e com o Kid Abelha, de jogar pedra. Eu acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. Podia ter recebido pedra também. E eram só os 3, né? E fizeram aquele som todo. Então, assim, foi uma conjunção de fatores que atraiu a atenção para eles. Estou trancado em casa e não posso sair! Tudo deu certo, tudo funcionou naquelas 2 tardes. Eu me lembro das pessoas falarem, Paralamas foi o único som bacana que teve no Rock in Rio. Sabia o que ia fazer, né? À vontade no palco, a banda mostrou toda a sua atitude. Já que a gente não sabemos escolher presidente, já que escolheram pela gente... E era uma música muito política também, né? Que na época os Paralamas ainda não tinham muitas dessas músicas e tal. Foi assim, meio eu preciso fazer um ato político aqui, uma homenagem a bandas paulistas que não vieram e tal, e vou usar essa música. O Rock in Rio realmente é um divisor de águas assim na carreira dos Paralamas e do rock brasileiro, né? Mas deu tudo certo. A gente se entregou ali para aquele show como se a gente estivesse jogando uma Copa do Mundo ou correndo uma maratona. A gente chamou atenção porque ninguém acreditava na gente, mas todo mundo viu que aquilo aconteceu, né? Que o público cantava as músicas. Olá, qual é seu guarda? Eu só tô tirando chifra. Tanto que eles foram a banda que dali saíram e fizeram uma carreira internacional. Rock in Rio foi um busca-pé, um foguete que a gente acendeu lá e a gente continua subindo até hoje por conta daquele impulso inicial, né? O sucesso no Rock in Rio alavancou a carreira dos Paralamas. O disco Passo do Lui estourou em vendas e a banda saiu em sua primeira e explosiva turnê nacional, batendo recordes de público de norte a sul do país. Tocando em ginásios grandes, assim, de até 10, 12 mil pessoas e todos lotados, assim, a gente tá bastante surpreso, assim, bastante feliz, né, com a repercussão. É uma coisa, assim, que é meio consequência do Rock in Rio. A vida não é filme, você não entendeu, todos os seus sonhos não estou nenhum. O trio estava exausto e a maratona na estrada finalmente terminou quando Baroni quebrou a perna em um acidente de carro. Pô, João, aquela hora que você se acidentou foi a hora que eu botei a cabeça no lugar e tudo, porque comecei a pensar o que a gente ia fazer. Ele queria tanto que a gente parasse, desse um tempo para começar a pensar em outra coisa, que ele acha que ele causou o acidente do João. De volta às raízes, a banda retomou as velhas sessões na casa da avó Undina e ganhou tempo para pensar no próximo disco. A temática adolescente já estava esgotada e o trio não queria repetir o mesmo som. A gente quer ter um trabalho novo, né? Uma coisa diferente, nova, assim, que interesse as pessoas, seja um sucesso ou não, tomara que seja, mas antes de mais nada, as ideias, né? Em 86, no momento em que o rock brasileiro dominava as rádios e a TV, os Paralamas do Sucesso lançam uma revolução chamada Selvagem.
Depois de uma longa e exaustiva turnê pelo Brasil, Herbert, Bi e Baroni acumulariam histórias e seriam testemunhas das diferenças sociais do país. Com toda essa bagagem, o trio começaria a experimentar uma sonoridade que buscasse uma nova identidade musical. O Selvagem é uma tomada, é uma visão que o Herbert teve do país que a gente conheceu ali, na turnê do Passo do Lui. Tinha uma sonoridade brasileira, tinha uma coisa mais popular, né? Todo dia, o sol da manhã vem e lhes desafia. Eles foram muito ousados em fazer o Selvagem, né? Arriscavam porque tinham competência técnica e artística para isso. Nascia a Selvagem, e os Paralamas mostrariam ao rock sua nova mistura musical. O disco ainda contaria com o aval e a parceria do mestre tropicalista Gilberto Gil. Depois do Selvagem, a gente recebeu uma carta branca para fazer qualquer coisa a partir daquilo ali. E a EMI também tem uma coisa que era uma gravadora que nunca foi das mais agressivas. A banda soube aproveitar a liberdade criativa, mas a nova proposta causava expectativa no trio. O público estaria preparado para a Selvagem? Eu tô louco pra ver, cara, a primeira resposta, assim, o que é que vai acontecer, o que é que o nego vai falar no jornal. Entrei de gaiato no navio. Não queria dar sequência ao Passo do Lui, porque aquilo não era nossa cara, a gente era mais do que aquilo. A novidade era o máximo do paradoxo. Mas isso era rock? Pela primeira vez, os Paralamas foram obrigados a enfrentar as críticas da imprensa e das outras bandas. E todos os nossos colegas de geração tacaram pedras na gente, Barão, Titãs, todo mundo. Alagados, que foi a primeira que tocou, foi uma coisa, né, meio assim, ué. Apesar das críticas, Selvagem supera todas as expectativas de venda e aceitação. Milhares de jovens foram à loucura com o hit Alagados. Entre os 5 maiores da história da EMI, que é uma companhia centenária. O sol da manhã vem e lhes desafia. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Mais maduros, os Paralamas já estavam com o nome cravado na história do rock brasileiro. E a figura central desse processo era Herbert Viana. No final das contas eu dou a palavra, eu sei que é assim. Você não soube explicar. Ele tem uma liderança natural. Não consegui enxergar. Eu acho que isso sempre orientou muito o trabalho dos Paralamas, a maneira como o Herbert sempre estava pensando na frente, sempre queria levar a gente aonde a gente ainda não tinha ido. Eu tive fora uns dias numa onda diferente. Ele é um compositor para mim muito completo, porque ele varia desde o intimista confessional até o mais geral, mais político. Fazer justiça uma vez na vida. O que eu busco quando eu tô sentindo vontade de criar mais coisas, de escrever, de começar um próximo ciclo de trabalho. É o maior compositor da minha geração. Vamos bater palma até de madrugada. Os momentos que a gente tem de troca de solo ali, sabe, ou na Selvagem, ou em qualquer outra música que a gente faça, assim, é impressionante, assim. E uma pessoa muito intensa. Depois do início adolescente e bem-humorado e da fase madura e política de Selvagem, Herbert dividiria seus sentimentos mais profundos com o público. Se abre, se rasga mesmo o peito e né, ele realmente se expõe muito. A identificação com o cantor foi imediata. Tudo o que o público queria dizer, ouvia nas letras de Herbert. E consegui fazer coisas que foram dolorosas para escrever. Dizer coisas com 100% de honestidade, como às vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Às vezes te odeio por quase um segundo. Herbert costumava fazer de sua música um confessionário. Foi assim quando seu casamento com Paula Toller, a vocalista do Kid Abelha, chegou ao fim. No que me faça ver. Todas as mulheres que o Herbert teve era a melhor do mundo, sempre. Para ele, né? Em 89, quando se recuperava da profunda depressão em que se encontrava, Herbert não imaginaria o presente que a vida estava prestes a lhe dar. A cold day with blue skies. O Herbert sempre falava que
eu e a Lucy éramos, assim, o que alimentava ele de coisas de fora. De cara, eu senti um clique assim, uau, que menina bonita, que inteligência peculiar. Ela, cara, eu acho que ela puxou ele e falou, meu filho, agora ó, chega, tá? Senta aqui, a gente vai casar, ter filhos. Viu que não precisava estar sentimentalmente esmagado para conseguir fazer músicas boas e tal. Foi um longo caminho até aqui. Sucesso, reconhecimento e dinheiro. Como tudo isso afetaria a cabeça do líder dos Paralamas? Cara, é muito difícil, uma hora que você tá em todas as capas de jornal, todo mundo acha que você é o máximo, chegam do seu lado só falam que você é o máximo, e você não achar que você é o máximo, né? Aí tinha avião, tinha adega com vinho, né? Uma coisa que nunca tinha tido na vida. E às vezes soava arrogante, não tinha muita paciência com burrice. Mas Herbert, Bi e Baroni ainda mantinham o mesmo ideal do começo da carreira: tocar sempre e fazer o melhor som possível. A grande lição que fica para quem vai começar do Paralamas, fora talento, fora sucesso, fora tudo isso, é como administrar a vaidade, como fazer o interesse do grupo prevalecer sobre os interesses individuais. Liderada por Herbert, a banda continuou a ampliar seu público com grandes performances ao vivo pelo Brasil e no exterior, principalmente na América Latina. Nos discos seguintes, os Paralamas continuariam a testar as possibilidades sonoras. Teclados, sopros e percussão deixariam o som mais encorpado. Não era aquela coisa de era um músico da hora, não. Tinha uma filosofia, não é aquela coisa de contratar qualquer um. Nossos irmãos Eduardo Lira na percussão e João Fera nos teclados. Mas as vendas de discos despencariam. Quando tá escuro, ninguém te ouve. Quando chega a noite, os críticos de música tinham declarado que os Paralamas tinham morrido. Quando estava começando a aparecer umas outras bandas e acho que eles achavam que para aparecer outras bandas tinha que enterrar as que já estavam, né? Existia um problema econômico grave. No início dos anos 90, o Brasil estava no fundo do poço com a grave crise econômica da era Collor. A imprensa insistia em declarar que o Rock Brasil estava morto. É nessa época difícil que a banda se dedicaria aos 2 discos mais experimentais de sua história: Os Grãos e Severino. Um passo arriscado. Eles vinham desde o Selvagem numa levada, né? África, Caribe, metais e lá quando chegou ali nos Grãos saiu um pouco dessa linha. Pela primeira vez, Bi, Baroni e Herbert enfrentariam desentendimentos internos. Para piorar, o empresário e amigos Zé Fortes recebia uma proposta tentadora e estava prestes a deixar a banda. Eu fui presidente da Warner um dia. Eu aceitei e no dia seguinte falei que não queria mais. Os 2 discos dessa fase somariam as piores vendas da carreira da banda. O trio começaria a se irritar com a crítica. Teve uma coisa bastante sistemática para estigmatizar o disco como um disco difícil, complicado, experimental, um fracasso comercial e tal. Estaria a banda destinada ao mesmo fim dos companheiros de geração? Daqui a pouco, no Behind the Music.